Hoje a gente vai falar sobre o aborto na visão espírita, tá? Polêmico, bem polêmico, principalmente na atualidade, né? Que está assim uma discussão no ar. Mas vamos lá. O que é o aborto? O aborto é a interrupção da gravidez pela remoção. A gente vai falar um pouquinho mais, não sobre o aborto espontâneo, a gente vai focar mais no aborto provocado, porque o espontâneo não depende da gente, tá? É algo que a gente tem que passar, enfim, é outra coisa. A gente vai começar falando pelo aborto provocado. Então, ele é a interrupção da gravidez pela remoção do feto ou embrião antes, né, que ele tenha a capacidade de sobreviver fora do ventre materno, tá? Fora do útero. Se ele ocorre de uma forma espontânea, tem vários motivos para ocorrer de forma espontânea. Uma vez eu li, achei interessante, que é tudo combinado no plano espiritual, para vir a mãe, o pai, a criança, como é que ele vai dar, quando eles chegam lá num consenso, aí a criança vem, diz que tudo é feito em sonho, tá? No sono. O pai e a mãe dormindo, junta com a criança que eles vão receber, beleza. Mas diz que assim, como se respeita muito o livre-arbítrio, às vezes o bebê, né, o espírito, que não é um bebê, né, ele se arrepende e desiste. E é um dos motivos, isso eu ouvi numa palestra, inclusive, isso é um dos motivos do aborto espontâneo. Enfim, vários outros motivos, né, mas o espontâneo, ele não nos compromete. Tá? O que nos compromete é aquele que é provocado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o aborto, né, considera-se aborto a interrupção antes das 22 semanas de gestação, estando, neste caso, o feto com aproximadamente 500 gramas, o que não consegue sobreviver fora do útero materno. Então, e recentemente eles estavam brigando por uma interrupção de gestação no 6º, 7º mês, quer dizer, bebê formado, né? Como que o espiritismo vê isso? A gente vai ver. Então, o aborto hoje, né, atualmente, é um assunto polêmico que está dividindo as opiniões, né? E muito se tem falado, muito se tem pregado o aborto, né? Por quê? Porque houve aí, e eu não estou entrando em política, tá? Vamos deixar isso bem claro. Eu só estou falando o que está acontecendo atualmente. Um determinado partido político, que eu não vou falar, porque todo mundo sabe, entrou com uma ação, né? Pedindo a legalização do aborto. Por quê? Porque cabe à mulher o direito sobre o próprio corpo e assim decidir se quer levar ou não a gravidez a termo. E aí, né, alguns questionamentos pairam no ar. Mas a mulher teria esse direito? E o ser que se forma em seu ventre tem direitos? Quando começa a vida? Né? Quando o Supremo propôs em audiência pública esse assunto, diversos segmentos da sociedade foram dar a palavra, foram dar sua opinião. E dentre esses segmentos teve a manifestação da Federação Espírita do Distrito Federal, na pessoa do Luciano Alencar da Cunha. Sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu fui pesquisar, o cara é bom. Que ele expôs as razões com muita propriedade. E ele citou argumentos legais de proteção à vida. E, brilhantemente, ele lembrou um detalhe, tá? Que as nossas leis protegem a fauna e os seus ovos. E se protege a fauna e os seus ovos, por que não proteger a criança, o feto, o embrião? Né? Então, são valores
que a gente precisa começar a pensar, né? Pensar, eu não estou fazendo críticas, eu não tenho nada a ver com a opinião de vocês, cada um é livre para pensar do jeito que quiser e agir do jeito que quiser. Eu estou aqui para colocar o aborto na visão espírita, tá? E aí, a doutrina nos revela as consequências do aborto, né? Para quem pratica e para quem sofre. Vamos lá. Ela explica o seguinte, a nossa doutrina amada. Quando começa a vida? Aí tem um argumento, né, que eles estão colocando. A vida começa depois do nascimento. Não, não. A vida começa na concepção. Quando junta lá o espermatozoide com o óvulo e forma o ovo, depois o embrião, o feto, eu não sei qual é a ordem, mas eu sei que a primeira é o ovo, né? Ali o espírito já se aproxima. É óbvio que ele não vai morar os 9 meses dentro do ventre da mãe. Não! Mas ele vai estar próximo, para que na hora do nascimento haja a junção ali do bebê com o espírito e aquele choro gostoso, né? Aquela coisa gostosa de ver sujinho e tudo mais. Então, a própria ciência afirma que biologicamente é inegável que a própria ciência, gente, não é só o espiritismo, tá? Apesar do espiritismo também ser ciência, né? Mas vamos lá. Que a formação de um novo ser com um novo código genético começa na união do óvulo com o espermatozoide. Nós, espíritas, acreditamos nisso. E a ciência prova isso, tá? Dessa forma, segundo a ciência, o início da vida se dá na concepção. Nesse mesmo sentido, no Livro dos Espíritos, questão 344, fala o seguinte: a união do espírito ao corpo se habitará, ou seja, ele começa na concepção. Isso está no Livro dos Espíritos, tá? E para quem não sabe, o Livro dos Espíritos foi ditado por espíritos de escola, né? E é nesse momento que ocorre a ligação do laço fluídico que mais se estreita à medida que se aproxima o momento do nascimento. Então é isso que eu falei. Junta, e na hora do nascimento, aquele choro maravilhoso, é como ele diz: pronto, já estou pronto para mais uma encarnação. Bora, mamãe, bora, papai, vocês vão ter que me aguentar, né? Então, outro questionamento: a mulher tem o direito de abortar? Segundo a doutrina espírita, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 358, que o Allan Kardec pergunta aos espíritos: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E a resposta é incisiva: há crime sempre que se transgride as leis de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas que serviria de instrumento ao corpo que estava formado. Explicando melhor. Eu falei, eles não se reúnem lá, tem lá traçam a trajetória da reencarnação. Cria-se uma expectativa, tá? Por quê? Na maioria das vezes, quando a gente desencarna e a gente tem aquele choque, né? Puxa vida, eu errei tanto. Nossa, eu fiz isso. Porque, olha, gente, engana-se quem acha que vai chegar do lado de lá e só vai ver as coisas boas que fez. Não. O que vai pesar na nossa consciência foi aquilo que a gente não fez de bom ou que deixou de fazer o bom também, né? Então, o que a gente pede, segundo... eu não lembro, não estou falando isso com conhecimento de causa, não, porque eu lembro, mas porque eu leio, né? Então, a gente quer reencarnar para pagar, para saldar esses débitos. Aí começa todo o projeto da reencarnação.
Imagina a expectativa de um espírito pronto para reencarnar e isso é interrompido. Duas coisas causam. Primeiro, a frustração, a decepção, a tristeza. E segundo, a raiva. E essa raiva, ela vai diretamente, sem sombra de dúvida, ela vai diretamente refletir na mãe. Cria-se um laço aí de inimizade. Sem a mãe perceber. Acha que foi um ato, né, que não vai ter consequência. Pode não ter consequências físicas, biológicas, mas espirituais com certeza. Né? Então, a gente precisa pensar muito. Não é uma coisa assim, meu corpo, eu que decido o que fazer. Sim, concordo. Mas, desde que não envolva outras pessoinhas, né? Então, tem tanto método contraceptivo, gente. Não tem? Tem pílula, tem DIU, tem... não quero ser mãe de jeito nenhum. Tem também jeito para isso. Então, é uma questão da gente pensar, né? E não ir por esse caminho que, embora possa parecer mais fácil, é um caminho que pode levar até ao desencarne da mãe. E aí pode ser considerado até suicídio. E eu não vou entrar nesse mérito, porque suicídio é outro tema, né? Outro questionamento. O ser que está no ventre materno tem direitos? Tem. E aí a gente vê lá na pergunta 880 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Essa foi a resposta dos espíritos, tá? Mas se a gente for analisar, tem muito a ver com as leis dos homens, porque o Código Civil protege os direitos da criança que ainda não nasceu. Ela está lá no útero da mamãe, mas ela tem direitos que a protegem. Por exemplo, direito de sucessão. Certo? Tem outros direitos, a gente fala direito do nascituro, né? Então, se o nosso direito protege a criança que não nasceu ainda, imagina a nossa doutrina, os nossos ensinamentos espíritas. Como não protege? Né? E ainda o Espiritismo orienta que o aborto impede o progresso espiritual da alma que está ligada ao embrião. Ou seja, ele vai ter que retardar a sua reencarnação para pagar os seus débitos e ser mais feliz. Procurar a felicidade, vamos dizer assim. Ele força o espírito a recomeçar, a começar esse ciclo evolutivo. Ele já podia estar lá, mas ele vai ter que voltar e começar do zero. É complicado, né? E outra, né? Ele causa culpa e sofrimento. Porque, assim, a maioria das mulheres que buscam como solução imediata o aborto, elas nunca mais vão ser a mesma. Elas sempre vão carregar uma culpa lá no íntimo. Né? Algumas mais afloradas, outras mais no íntimo. E isso pode atrair outros tipos de doenças. Prejudica a mãe, tanto física quanto psicologicamente. E aí eu abro só um parênteses para contar uma coisinha assim. Que eu conheci uma pessoa lá na minha adolescência. E a gente teve uma amizade muito, muito legal, muito forte. E de repente ela saiu da minha vida. E eu não sabia, porque o que eu tinha feito? Naquela época não tinha celular, não tinha rede social, eu não queria ligar na casa dela. Até estava contando para o Fernando isso. Eu não queria ligar na casa dela, porque a mãe dela podia falar, mas como você sumiu aqui de casa? Eu disse, não, eu não sumi. Aí ia criar Aí eu entreguei para Deus.
E assim, desde que eu me conheço por gente, eu sigo a doutrina espírita, desde a minha avó, né? E a gente aprende tudo isso, tal, evangelho no lar e tudo mais, a gente vai aprendendo. E aí, um belo dia, a gente se encontrou e tal, e foi legal, a gente chorou, papapá, né? E eu perguntei, o que eu te fiz? Porque você sumiu da minha vida assim. Aí ela disse, não é o que você fez. Eu não quis que você fizesse. Ela falou, eu fiz um aborto. Nossa, aquilo para mim, assim, eu fiquei... Falei, como? Ela falou, eu fiz, e se eu tivesse falado para você, eu não faria. Então eu procurei alguém que me apoiasse. Você não ia fazer isso comigo. Falei, não, eu não ia te apoiar, mas eu ia talvez trazer você para um outro lado, né? Não sei se eu tenho esse poder, mas eu ia tentar te trazer para um outro lado. Mas tudo bem, já passou, tal. Olha, isso tem aí para mais de 30 anos. Diria até que uns 40. Ela faz terapia até hoje. Até hoje ela não se perdoa. Casou, tem filho, tal. Mas aquele... E eu falo para ela, amiga, já voltou. Já voltou. Porque eles voltam. Volta sim com um pouquinho de raiva, mas você é tão amorosa, você é uma pessoa tão envolvente, já voltou, para de se culpar. Não consegue. Então, quando for pensar em algo assim, pensa na culpa que isso vai acarretar, no sentimento que isso vai acarretar. E também tem o seguinte, se fez, não carregue a culpa. Culpa não é bom para ninguém. Fez. Vira a página e é vida que segue. Não estou alimentando ideia de aborto, não é isso. Mas também, isso não é a meia-culpa, não vai resolver isso a vida inteira. Não. A vida tem que seguir. A vida é para ser vivida. Aconteceu? Aconteceu. Bola para frente, vida que segue, a fila anda e vamos viver. Vamos fazer caridade, porque fora da caridade não há salvação. Vamos amar. É isso. E não interiorizar uma culpa que só vai causar coisa ruim na vida da gente. Então, Deus fala assim, ensinou para nós, não é legal, mas eu fiz. A gente faz tanta coisa que não tinha que fazer e faz, né? Não é legal, eu fiz. Tá. Vamos tratar de limpar aí a barra e viver de uma forma melhor? Deixa a culpa. Não vai passar em branco, mas deixa a culpa de lado. A culpa não leva a nada. A culpa arrasta a gente lá, pro limbo. E ninguém quer ir pro limbo, né? A maternidade, ela é considerada o processo essencial no mundo espiritual, pois estabelece o elo entre a mãe e o campo espiritual. Uma vez eu ouvi uma coisa muito legal, acho que foi o Chico mesmo que falou, que a única via de acesso do mundo espiritual para esse mundo é a maternidade. Certo? Não tem outro jeito. Ninguém sai do mundo espiritual e vem para esse mundo se não é via. Certo? É isso aí. Para a doutrina espírita, o fato da gestação ser decorrente de uma violência, né, de um estupro e tudo mais, não justifica o aborto, tá? Ainda que a mulher não se sinta com a estrutura psicológica para criar o filho. Nesse caso, recomenda-se que ela ofereça à criança doação. Mas mesmo assim, as nossas leis, elas protegem a mulher que sofre aborto ou que está correndo risco de vida. Porque se tiver que escolher entre a mãe e a criança, escolhe-se a mãe. Tá? E aí eu estava vendo um artigo da Maria Cristina Firmino da Mota. Ela é palestrante na Federação Espírita do Distrito Federal. E ela escreveu um monte de coisa sobre o aborto, eu tirei algumas coisas de lá, tal.
E aí ela conclui da seguinte forma, eu vou ler porque eu não ia guardar tudo isso, né? Diante da gravidade da prática do aborto e consideradas as consequências para quem o pratica e para quem sofre, a doutrina espírita, consoladora que é, nos fala da misericórdia divina e propõe, como forma de recuperação e reajuste, o trabalho no bem. A prática da caridade e a dedicação ao próximo necessitado, que são capazes de edificar a vida em todas as suas dimensões. Porque, como nos ensinou Jesus, o amor de Deus não condena, antes ampara e reconforta, oportunizando o recomeçar. Eu achei lindo isso, demais, consolador demais, digno de um pai como Deus é o nosso pai, né? Assim é que se fizermos escolhas menos felizes, ferindo as leis divinas que reclamam, né, o ajuste pela dor, igualmente pelas leis divinas, podemos corrigir a rota e retomar o caminho do amor. Como ensinou Chico Xavier, a nós sempre cabe fazer um novo fim. E isso é possível por meio da renovação de atitudes, sob o amparo da misericórdia de Deus. Esse é o sentido das palavras do Cristo quando ele repetia: vá e não peque mais. Assim, Kardec nos ensina na questão 886 do Livro dos Espíritos, que a mais importante das leis morais de Deus, né, é a lei da justiça, amor e caridade. Porque nela, a justiça está complementada pelo amor e pela caridade, verdadeiros corolários dos ensinamentos de Jesus. Então, qual é nosso papel? É entender o que pode e o que não pode ser feito. Ah, mas eu fiz. Deus não vai te castigar. Deus não castiga ninguém, gente. Deus, o que ele faz? Ele faz com que nós nos toquemos a consciência e pedimos uma nova oportunidade. E às vezes, essa nova oportunidade, como eu disse, é aqui ainda encarnados. Às vezes a gente não precisa desencarnar para pedir uma nova oportunidade. Eu errei, então eu preciso de uma nova oportunidade. Deus, me dê essa oportunidade. E Ele vai dar. Ele vai dar. Então, o que disso nós temos que ter bem na nossa cabeça? Que a concepção, a vida começa na concepção. E que se isso um dia não fez parte da nossa mente, do nosso amor, do nosso coração, nós temos que recomeçar. Tem uma música maravilhosa que o Léo canta aqui que chama Recomeçar. Vamos recomeçar. Vamos aprender a perdoar. A nós em primeiro lugar. Né? Então era isso que eu tinha que falar. Lógico que é um tema que a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando. Que tem assunto para muitas horas. Mas eu fiz um enxugamento aí e a gente passou o básico do básico do básico, tá? Quem quiser ler sobre isso, tem vários livros. Tem o Livro dos Espíritos e, mais específico, tem um livro acho que foi psicografado pelo Chico Xavier, se eu não me engano, que chama Os Abortados. Legal, né? Que faz muitos anos que eu li, mas muitos anos mesmo. Então, eu não lembro direito. Mas só lembro que é um livro bem legal. Recomendável. Tá? Então, era isso que eu tinha que passar hoje. Vamos ler sobre o assunto, né? Para a gente também, uma coisa importante, para a gente também não se colocar, quando tiver discussões assim, sem polêmica. Sem polêmica. Sejamos exemplo. Né? Exemplo de pacificação, de equilíbrio, de discernimento, e não de botar lenha na fogueira. Esse não é o nosso papel, ok?
Música